Aplauda, aplauda esse Deus que não há nada melhor, nada no universo, melhor do que o nosso Pai Celestial, Deus poderoso e maravilhoso. Pode se assentar, queridos. Que bênção saber que o nosso Pai Celestial está conosco para nos dar graça e da sua presença. Amém? Gratidão, uma expressão de amor. Filipenses capítulo 1, versos 3 a 5. Abra sua Bíblia, acesse sua Bíblia e mantenha aberta, porque tem algo especial para nós nesta manhã, em nome de Jesus. Filipenses 1, 3 a 5 diz assim: agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria. Por causa da cooperação de vocês, que vocês têm dado ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Gratidão, queridos, uma expressão de amor. Você é uma pessoa que tem facilidade para agradecer as pessoas? Ou você é o tipo de pessoa que pensa assim: cada um por si, Deus por todos? Às vezes as decepções da vida, e eu nem vou perguntar quem já foi decepcionado, porque ninguém aqui vai ficar excluído. Todos nós já vivenciamos essa experiência de ter sido decepcionado, né, Jaqueline? De jeito nenhum, né? Com pessoas, com processo, com organizações, com circunstâncias, todos nós. Você é grato à vida daquelas pessoas que investiram em você? Que nessa caminhada que você tem feito, que é curta comparada com a eternidade que eu e você teremos na pátria celestial, você é uma pessoa que agradece às pessoas que oram por você, que te abençoam, que investe. Você ligou recentemente para essa ou essas pessoas, simplesmente para dizer: olha, eu estou ligando para dizer que eu amo a sua vida, que eu sou grato a Deus pela sua vida. Se você não fez isso, eu encorajo você a fazer isso hoje. Não deixe para amanhã. Você não sabe, eu não sei. Nós não saberemos se estaremos vivos amanhã. Liga para a pessoa hoje e fala: eu sou grata a Deus pela sua vida na minha vida. Quando lemos Filipenses capítulo 1, queridos, nós estamos olhando para a vida de Paulo. Paulo aqui, se você olhar capítulo 1, verso 20, verso 21, Paulo estava numa prisão, ele estava numa masmorra fria do clima, fria por ausência das pessoas. Paulo estava preso por pregar o Evangelho, ele dizia assim: olha, para mim, o morrer é lucro, mas se Deus quer que eu fique no meio de vocês, eu fico. Paulo, apesar de está num lugar escuro, frio, sombrio, longe das pessoas onde ele gostaria de estar ministrando a palavra, ele tinha todas as possibilidades, meus amados, de ser uma pessoa amarga, de ser uma pessoa fria. Quem é mais ou menos da minha época, 57 anos, vai lembrar daqueles filmezinhos das hienas. Ó céus, a vida, ó azar. Gente amarga é assim. Ah, Deus, está chovendo demais, traz o sol. Meu Deus, está quente demais. Deus, está quente demais, manda uma chuva. Ele manda uma chuva. Oh Deus, por favor, está chovendo, não dá para sair. Você é uma pessoa grata. Paulo, ele poderia ser amargo, frio, indiferente, mas Paulo escolheu ser uma pessoa grata a Deus e às pessoas. E ele quer nos ensinar sobre gratidão. Queridos, quando você olha a palavra agradeço ou a palavra gratidão, no Tratado de Tomás de Aquino, em português, ele fala de 3 níveis da gratidão. O nível número 1, ou o primeiro nível, é o nível mais superficial. Segundo, o intermediário. O terceiro, o mais profundo.
E quando ele fala desse primeiro nível mais superficial da gratidão, é a área só cognitiva, só cerebral, só do reconhecimento intelectual. Você agradece apenas aqui, mas não desce para o seu coração, para as suas atitudes. Por exemplo, os ingleses ou os americanos usam a palavra thank you, que quer dizer obrigado, e os alemães, Zudank, também quer dizer a mesma coisa, agradeço. E essas duas culturas, inglesa e alemã, ela tem este primeiro nível, superficial, apenas cognitivo, apenas intelectual, cerebral. Tem dificuldade de descer para o lado emocional, do coração, do vínculo. Quando você vê as demais nações europeias, e aí eu destaco no caso gracias em espanhol, ou grazie em italiano, que está no nível intermediário, onde a pessoa é grata pelo que essa pessoa fez à sua vida, ou pela ajuda que ela trouxe à sua vida. É o reconhecimento que esta pessoa tem por alguém que a ajudou. Mas somente em português, e eu repito, somente, tão somente, em português, a palavra gratidão ou agradeço, ele tem um nível mais profundo, o terceiro nível de vínculos, onde a pessoa entende que o fato de eu estar fazendo o que eu estou fazendo, sem mérito, sem necessidade nenhuma, é pelo privilégio que eu tenho de ser bênção na sua vida, na vida das pessoas. Apenas em português a palavra gratidão tem esse significado, esse valor e esta importância para nós. Por isso que quando olhamos para Paulo, a gente vai entendendo que a gratidão aqui é que Paulo está dizendo, olha, de acordo com as minhas possibilidades, dos meus recursos, eu estou vinculado a você, eu estou conectado a você, não apenas no diálogo, mas também nos sonhos que você tem para a sua vida. Paulo está tentando nos ensinar que essa gratidão precisa fazer parte da vida de cada cristão. Por isso eu tenho aprendido que todo cristão transformado é grato. Repete comigo. Todo cristão transformado é grato. E a palavra-chave para mim, para você nessa manhã é sobre gratidão. 3 coisas eu vou aprender nesses 3 versículos que têm abençoado muito a minha vida. Primeiro deles, gratidão pelo passado. Repete comigo, gratidão pelo passado. Versículo 3, agradeço a meu Deus todas as vezes que me lembro de vocês, de você que está aqui. Paulo está dizendo, eu estou lembrando de você, meu irmão, minha irmã, todas as vezes que eu lembro de você, eu agradeço a Deus. Quando as pessoas lembram de você, elas agradecem a Deus, ela diz assim, ai Jesus, de novo. Porque tem gente que é assim, né? Tem gente que a gente quer fazer a oração, né? Mas depois eu falo da oração, tá bom. É interessante que Paulo estava alegre, estava grato, por lembrar dos membros da igreja de Filipos. E ele tem um motivo pelo qual ele faz isso. Ele vai trazendo à memória o seu passado. Por exemplo, se você abrir em Atos capítulo 9, verso 1 ao verso 9, Paulo estava a caminho para prender cristãos como eu e você. E naquela caminhada, naquele percurso, ele cai do cavalo, literalmente. Ele fica cego, mas ele encontra a luz de Jesus. E ele vai lembrando do dia da sua salvação. Irmãos, eu lembro do dia da minha salvação em Cristo Jesus, 2 de maio de 81. Algum tempo atrás eu falei assim, dois jovens tentando me evangelizar. Eu falei assim, eu nunca vou ser crente, olha onde é que eu vim parar. Então cuidado, meus amados, quando você diz nunca, cuidado. Eu contei no culto das 8 que tinha um amigo, César, amigo do Lênin e Raquel que estava aqui, ele dizia assim, eu nunca vou ser missionário na Bolívia. Aí eu estava visitando o Lênin e a Raquel, quem que eu acho lá? O César. Então se existe algum lugar no universo que você não quer ir, não deixa Deus saber. Porque a possibilidade é muito grande de Deus fazer assim, eu gosto tanto de você que eu vou te colocar lá naquele lugar. Paulo, meus amados, ele estava lembrando com alegria da sua salvação, mas não apenas isso.
Paulo estava se lembrando dos eventos que aconteceram em Filipos. Atos 16, verso 6 ao verso 12, vai falando que Paulo ele queria ir para a região frígio-gálata e o Espírito de Deus impediu dele ir para lá. Então ele tentou ir pela Bitínia, o Espírito de Deus também o impediu. E aí ele chegou em Filipos. É impressionante. O coração do homem faz planos, mas a resposta vem dos lábios do Senhor. E a gente precisa fazer planos, a gente precisa executar. Deus vai ajustando de acordo com a vontade que é dele, porque a missão é dele, o propósito é dele, tudo é para a honra e glória dele. E aí então ele vai lembrando de Filipos. Por que que isso é importante? Porque quando ele lembra da cidade de Filipos, ele vai lembrando de Lídia. Capítulo 16, versos 13, 14 e 15. Mas preste atenção, Atos 16, verso 14. Lídia estava saindo para orar. E aí ele se depara com Paulo, com Silas. E diz o versículo 14, que o seu coração estava aberto para ouvir a palavra de Deus. Que nessa manhã o seu coração, meu coração, a nossa alma esteja aberta para dizer: Senhor, eu sou grato. Grato pelo que o Senhor fez. Grato pela salvação. Grato por tudo que o Senhor vai fazer, mesmo sem a gente saber. Eu louvo o teu santo nome, porque tu és soberano. Mas Filipos, né, não é apenas a vida de Lídia. Versículos 16, 17 e 18 de Atos 16. Paulo e Silas, eles estavam lá pregando a palavra de Deus, e tinha uma jovem que dava lucros aos seus senhores fazendo adivinhação, e aí eles ficavam atrás de Paulo. Eis aí os homens de Deus, santos homens de Deus. Um dia, 2 dias, uma semana, Paulo, como um bom nordestino que eu imagino que ele era, ele chegou e falou assim: bichinha, para aí, sai em nome de Jesus. E o texto diz que o demônio que estava dentro daquela jovem saiu. Paulo estava lembrando disso, da graça de Deus, da misericórdia de Deus, da bondade de Deus, em que os demônios obedecem àquele que é todo poderoso. Sempre que ele fala, os demônios se ajoelham, se inclinam, batem em retirada. Mas essa ação, essa atitude, essa bênção de Paulo o levou para a prisão, Paulo e Silas. Imagine você dizendo: mas eu estou fazendo bem, só levo na cabeça, só levo na pedrada. Meu irmão, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, inclusive as coisas ruins que acontecem. E Paulo e Silas aqui não reclamaram, eles foram para a prisão. E o texto diz que por volta da meia-noite, meia-noite eu estaria dormindo. Paulo está me ensinando: rapaz, dorme não, cara, começa a adorar a Deus. Começa a clamar a Deus, começa a orar a Deus. Senhor, eu reconheço, eu estou aqui sofrendo, mas o Senhor continua reinando. Aleluia. E aí por volta da meia-noite, diz o texto de Atos 16, que as portas da cadeia se abriram. Irmãos, os presos fogem com um negócio fechado, imagina aberto. Mas Deus é tão poderoso que ninguém fugiu. O carcereiro ia se matar e Paulo diz: não faça isso, porque nós todos estamos aqui. Eu imagino que ele entrou para ver, contou 1, 2, 3, 4, 5. Ele foi contando porque parecia impossível. E aquilo impactou a vida daquele carcereiro. O seu nome não aparece aqui, mas está no livro da vida. E aquele carcereiro, diz o Atos 16, versículo 40, que pegou Paulo, levou para a casa dele, porque ele já tinha tido uma experiência com Jesus, levou para a família toda naquela noite, teve uma experiência, se rendeu aos pés do Senhor e foi batizada naquela mesma noite. Você pode imaginar, e olha, eu quero dizer que isso também vai acontecer com você em nome de Jesus. A sua família, o seu lar, seu parente vai ter o privilégio de ouvir o Evangelho, de poder ter experiência com Jesus e você participar do batismo dele e dizer assim: eu cria, agora eu estou vendo em nome de Jesus. Versículo 40 vai dizendo que Paulo estava naquela comunhão com o carcereiro de Filipos. E é por isso que o versículo 3 vai dizendo isso, quando Paulo diz: agradeça meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Ah, meus amados, é tão gostoso. Pare alguns instantes e lembre do dia em que Deus te salvou. Onde você estaria? O que você estaria fazendo se você estivesse vivo sem Jesus? Onde você estaria? Com quem você estaria? Deus coloca pessoas na nossa vida para nos marcar de uma maneira poderosa e positiva. E eu quero convidar a irmã Maria Cândida, vem aqui, irmã, na frente.
Ela vai dar um testemunho. Tem um microfone. Isso. Eu vou ajudá-la porque ela tem 5 minutos. Eu sei do desafio da vida dela. Mas fala, vai aparecer uma foto aqui bem interessante. Verdade, pastor. Graça e paz, igreja. Eu falei para o pastor Djalma que o desafio não era estar aqui à frente, era ter só 5 minutos para falar. Ai, gente, mas é maravilhoso. Eu gostaria de convidar minhas discípulas que estiver presente, Adriana, a Vivi, Jéssica, Jennifer, Geisa. Como é maravilhoso, né? A gente fazer a vontade de Deus, porque a gente aprende com o discipulado, que o discipulado nasceu do coração de Deus. E essas meninas aqui, pastor, eu tenho gratidão a Deus pela vida de cada um, né? Eu me recordo quando o pastor Djalma me ligou e pediu para eu discipular a minha primeira discípula, a Jennifer. Só um segundinho, só muda a foto que é a outra, tá? Eu que devo ter posto na ordem errada, perdão aí, mas pode continuar. Que o pastor me ligou, nós estávamos na época da pandemia, ele falou, Maria Cândida, tem um desafio, ele é danado para dar desafio para a gente. Aí eu falei, pastor, estou pronta, né, pastor? Época de pandemia, eu lutando com a minha mãe com câncer, e eu cuidando da minha mãe, e conheci a Jennifer, marquei com ela, não conhecia ela, marcamos, fui lá na casa dela, e eu comecei o discipulado com ela. Gente, vocês não têm noção o quanto que a gente aprende a fazer a vontade de Deus, né? E aí tivemos várias vezes o batismo dela adiado, porque não poderia batizar por causa da pandemia. E foi que conseguimos batizar em 2021, não pude entrar com ela no batistério, né? Mas Deus esteve em todo o processo. Então eu quero dizer para vocês, gente, que é maravilhoso, né? E eu aprendi nesse período, né, que a gente precisa obedecer. Porque muitas vezes falam assim, o que é o discipulado? Eu não conheço, eu não tenho como, eu não sei, eu não fiz um curso de teologia. Eu não fiz curso de teologia. Mas Deus, Ele vai nos ajudando, Ele vai nos direcionando, né? E eu quero falar para vocês, a princípio é difícil, porque a gente não tem noção, porque eu já tinha trazido pessoas para Jesus, mas nunca assim, com o discipulado mesmo para o batismo, aquela lição que você tem que fazer uma vez por semana, né? E com o tempo a gente vai aprendendo. Aí logo em seguida veio a Jéssica, veio a Glaura é uma pessoa que entrou aqui dentro da igreja, e eu conheci ela, a Tainara também aqui dentro da igreja, e o Espírito Santo de Deus me tocou para eu falar com essas meninas, sem eu mesma conhecer. E peguei o contato delas, falei, olha, eu estou aqui, eu preciso orar com você, você aceita que eu continue orando? E comecei a orar com a Glaura e com a Tainara, sem mesmo conhecê-las. E foi um processo maravilhoso. A Tainara vai se batizar agora esse mês, a Glaura ainda está em processo. Aí veio a Adriana, veio a Vivi, veio a Jéssica, a Geisa. A Vivi foi agora a última vez, foi o batizado da Vivi, né? Então eu quero dizer para vocês que para Deus, gente, é maravilhoso, né? A gente está fazendo a vontade de Deus e está tendo esse cuidado, esse carinho, de todo dia estar falando com essas meninas. Eu não consigo ficar sem falar com elas, né? De estar ligando, de estar conversando, de estar junto, tomando um cafezinho, né? E muitas das vezes puxando a orelha, porque a Bíblia fala que a gente precisa exortar, né, pastor Gilson? Mas é assim, tudo com muito amor, né? E eu tenho duas, e Deus mandou a gente ir às nações, né? Tenho duas paraguaias aqui, a Vivi e a Adriana. Então, batizei a Vivi, a Adriana também tem processo. Se Deus quiser, loguinho vai estar também no batistério. E eu quero dizer para vocês que vocês são bênçãos na minha vida. E eu vou levar para a vida inteira, né? Porque é presente de Deus. E tipo assim, a gente precisa fazer. Não é tipo assim, quando você tiver tempo, quando você não tiver o que fazer, vai fazer um discipulado. Não, ide. Vamos fazer a vontade de Deus, né? E o que eu quero dizer agora? A Geisa também é uma bênção nas nossas vidas. Ela agora já é a nossa líder de missões, né? E tem feito um projeto lindo. A Adriana também é um coração bondoso. A Jéssica nem se fala, né? E o que eu quero dizer para vocês, gente? Não existe pandemia, não existe nada que nos impeça a fazer o trabalho de Deus. Eu agora, nesse mês passado, eu recebi um diagnóstico, né?
não é, né, pastor? Mesmo assim, eu continuo agradecendo a Deus, um diagnóstico de um câncer de mama, e é muito sério, eu vou ter que começar a fazer quimioterapia agora, né? E eu quero dizer para vocês, eu penso assim, porque quando foi no ano de 2021, eu pedi tanto a Deus que eu queria fazer a vontade de Deus. Pastor, se for o tempo aí, o senhor fala. E todo virada de ano, né, eu sempre fiz a vontade, sempre fui aquela filha que fiz a vontade de Deus, mas não com tanta, assim, com tanta excelência. Aí, no final do ano, eu tinha perdido a minha mãe, eu tinha passado por vários problemas, e quando comecei a discipular a Jéssica, e eu pedi, Senhor, eu quero fazer mais tua vontade. E veio essas meninas esse ano aqui. Olha, está faltando 3 meninas aqui, que vão vir no culto da noite. Então, eu quero dizer para vocês, esse ano veio esse diagnóstico, eu vou ter que fazer o tratamento, não tenho o que fazer, né? Eu creio que Deus está no controle de todas as coisas, e eu tenho sentido essa confiança em Deus, que isso aqui não é meu, esse diagnóstico. E enquanto eu puder, eu vou estar fazendo a vontade de Deus, né? Então, nada vai parar, a não ser que Deus, né? Então, isso eu quero dizer para vocês, gente, vão fazer discípulos, que é maravilhoso, pastor. Tá? Glória a Deus. A Maria Cândida, juntamente com o Reginaldo, que foi batizado mês passado, são líderes de PG. Isso não impede de fazer a vontade soberana de Deus. Fique em pé, estenda a mão, porque nós vamos orar. Espírito Santo de Deus, que a tua vontade soberana que sempre reina, continua agindo na vida do Reginaldo e da Maria Cândida. A nossa oração cura, Senhor. A gente sabe que muitas coisas que o Senhor permite é para manifestar a tua glória e a tua majestade. Obrigado pelas irmãs, pelas discípulas, ó Deus. Eu sei o quanto tem sido gostoso, porque eu também tenho vivenciado essa experiência. Ó Deus, oramos que a tua vontade prevaleça para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, amém, amém. Glória a Deus, isso aí. Amém. Pode se assentar, queridos. É essa caminhada, queridos, quando Paulo está nos ensinando. Gratidão pelo passado, versículo 3, mas ele não para aí, ele vai falando gratidão pelo presente, repete comigo, gratidão pelo presente. Versículo 4, em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria, Deixa eu dizer uma coisa para você, quando ora com alegria, você tem vontade de dizer assim, ah, Deus, eu vou fazer uma oração de promoção, leva ele para outra igreja ou para a glória. Porque tem gente que é assim, irmãos. Tem gente que a gente olha e fala assim, não, Jesus, o Senhor está brincando comigo. Vou puxar a peixeira com um bom nordestino, vou partir para a briga. E ele está dizendo assim, Djalma, aprenda a orar com alegria. Porque, queridos, o ditado diz assim, pau que nasce torto, morre torto. Jesus diz, pode nascer torto, eu endireito em nome de Jesus. Nada é impossível para Deus, amados. As coisas boas, mas também as coisas ruins. Lá no Congresso Brasileiro de Missões, eu vi o testemunho de um ex-muçulmano. Ele estava sendo treinado, programado para ser um homem-bomba, explodir a vida das pessoas. E ele conheceu a Jesus, ele começou a ser perseguido, e queriam tirar ele do país. Ele disse, por favor, me permita sofrer por aquele que morreu por mim. Eu estou pronto, se eu era preparado para ser um homem-bomba, para matar pessoas, qual é o problema de morrer por aquele que já morreu por mim? Meus amados, quando nós temos sofrimento, barreira, dificuldade, continua louvando a Deus, porque a vitória é dele, ele está presente. Ele diz que eis que estou convosco todos os dias, nos dias bons e nos dias maus. Paulo, então, ele vai lembrando de algo tremendo. Ele vai lembrando das pessoas que serviram a Paulo. Ele vai lembrando das pessoas que abençoaram a Paulo. Ele vai lembrando das pessoas que não apenas oraram, cuidaram, mas ofertaram.
capítulo 1, versículo 19, vai dizendo assim, de Filipenses 1:19. Ele diz: porque sei que disto me resultará salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. O povo estava orando, querido, por Paulo, mesmo ele estando na prisão. Olha, presta bem atenção, talvez a única pessoa no universo que vai estar orando pelo seu vizinho é você. E se você não está orando, você está em pecado, meu irmão. Ora por ele, ora pelo seu vizinho, ora por aquela pessoa, talvez no seu trabalho, que é carne de pescoço. Você fala assim: Jesus, só me dá paciência, porque se o Senhor me der força, eu vou no pescoço. Deus usa essas pessoas na nossa vida para burilar, trabalhar nossa perseverança, nossa esperança, nossa dependência. Senhor, trabalha na vida dele. Senhor, muda o coração dele. Deus vai trabalhando e transformando. Eu creio, queridos, que a oração pode todas as coisas. Filipenses capítulo 2, versos 25 a 30, Paulo está lembrando, grato pelo tempo presente, porque a igreja de Filipe enviou Epafrodito para ali consolar, confortar, animar a Paulo. Não apenas oravam, eles tinham uma atitude, eles tinham uma postura. Falou: olha, Epafrodito, você é o cara qualificado, vai lá e abençoa. E foi lá. Passou um tempo, Paulo inclusive ficou doente, Epafrodito ajudou, e Paulo manda uma carta dizendo: olha, foi uma bênção. Você tem sido bênção na vida de pessoas. Pessoas podem olhar para você e dizer assim: muito obrigado, Deus, pela vida dele, dela, aqui nesse momento. Paulo está lembrando disso. A igreja orava por eles, por ele. Epafrodito foi enviado pela igreja. Mas capítulo 4, versículo 10. Eles também, a igreja de Filipe, deu sacrificialmente sustento, recurso financeiro para o sustento de Paulo. Eles faziam isso. E a questão, quando diz, o texto vai trabalhando, não nos permite agora, mas a ideia que eles davam sacrificialmente é que diziam assim: eu ganho um pouco, não vai dar para fazer tudo, mas eu não quero ficar fora daquilo que Deus está fazendo. Eu vou dar, nem que seja R$1, mas eu quero estar dentro desse processo. Eu não quero ficar fora desse projeto, daquilo que Deus está fazendo. Essa era a igreja de Filipe, os amados irmãos, que estava imbuída, trabalhando para manifestar a glória de Deus na vida de Paulo. Paulo foi lembrando de todas essas coisas, ele ficou grato. Gratidão deve encher o nosso coração, meu e seu coração, como um povo de Deus, queridos, para a gente ser grato a Deus. Não é à toa que o slogan da nossa igreja: uma igreja apaixonada por Deus e por pessoas, uma igreja de muitas mãos, uma igreja que está a cada dia crescendo e se fortalecendo. E eu louvo a Deus, eu sou grato a Deus por essa igreja. Quantas vezes eu preguei mal, ruim, e os irmãos encorajando, abençoando. Quantas vezes as dificuldades, as limitações, e a igreja sempre investindo, sempre agradecendo a Deus. Eu agradeço a Deus, por exemplo, pelo Mini, queridos, pelos facilitadores do Mini, porque eles estão lá, semana após semana, investindo nos seus filhos, seus netos, para que eles possam ser melhor do que nós. Eu sou grato a Deus por aqueles que nem aparecem constantemente, como o pessoal da produtora, que está lá no escurinho, tudo, mas fazendo com que tudo aconteça adequadamente para o nosso crescimento. Eu sou grato a Deus pelas senhoras que nem todas elas são crentes, mas limpam aqui o ambiente, o hall, o banheiro, para que tudo esteja pronto para quando nós chegarmos. Eu sou grato a Deus pelo louvor, pelas pessoas da banda, porque elas tentam nos conectar com aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos ou imaginamos. Eu sou grato a Deus pelos líderes em pequenos grupos que estão semana após semana orando, trabalhando, investindo na vida das pessoas. Eu sou grato a Deus por aquele que diz: Senhor, eis-me aqui, é para discipular, estou dentro, é para visitar, estou dentro, é para limpar banheiro, estou dentro também. Sou grato a Deus por aqueles que têm investido também na área de missões. Louvo a Deus. Fizemos desafio há 3 semanas atrás para esta igreja aqui. Nós tínhamos uma família do Afeganistão, 11 pessoas. Veio, a sociedade islâmica quis recebê-lo, e aí no meio do caminho esqueceu deles, abandonou, e aí caiu para o nosso colo. Fiz o desafio, a igreja aqui levantou R$4.000 para abençoá-los.
E aí imagina, levando eles, né, numa UPA. Então as mulheres muçulmanas todas vestidas de preto assim, imagina o doido aqui na Kombi, com 11 pessoas chegando, eu não entendi porque todo mundo ficava assim, olhando, parado, e aí depois eu falei assim, meu Deus, eu sou doido, agora a gente leva um grupo, depois leva o outro, só dá mais trabalho, mas é uma benção. Mas o seu Durani, quando a gente chega, ele se levanta, ele vem com a mão no peito e diz assim, foi a primeira palavra que ele aprendeu, obrigado. Ele não consegue entender por que nós estamos fazendo o que nós estamos fazendo. Ele só fala o farsi, que nem o tradutor tem, a gente usa o persa, que é mais parecido, mas muitas vezes a gente mais ri do que consegue se entender, mas a linguagem do amor quebra todas as barreiras. Tem um Roberto que está nos ajudando, e aí foi levando, o seu Durani perguntou, quanto você está ganhando da igreja para fazer o que você está fazendo? Ele disse, nada, faço isso por amor, faço isso porque eu sou devedor ao meu Deus poderoso, que me resgatou, e eu quero servir. Ele dizia, isso não faz sentido, isso não tem significado, como que alguém está investindo tempo, combustível, energia, para vir com os doidos do Afeganistão, que não fala a língua, que não conhece a cultura. E é legal quando está falando, eu tenho que falar com o Walter, aí o Walter fala com a Bianca responde para o Walter fala para mim, eu falo para a médica. Imagina quanto tempo leva. Porque eu não posso falar direto com a mulher. Então eu falo com o marido fala com a... Gente, é uma coisa, é muito incrível. Até a médica esses dias, a Marília está por aqui não? A Marília, a médica que foi batizada esses dias, atendeu gente 10. Ela falou assim, pastor, como é que dá? Eu falei, não sei, mas dá. Deus mandou, a gente obedece. Então é gostoso, amados irmãos, a gente entender. É uma igreja de muitas mãos. Você faz parte desta igreja. A igreja, ao invés de você perguntar o que a igreja vai fazer por mim, o que eu posso fazer pela igreja? Onde eu posso me envolver, onde eu posso me encaixar, sabe por quê? Moisés, ele tinha ajuda de Arão e de Ur, no meio da batalha contra os filisteus, amados irmãos, ele estava com a mão levantada, o povo ia avançando a guerra, ele cansava, baixava as mãos, o povo de Israel perdia, e aí Arão e Ur, um à direita e à esquerda, começou a segurar, assim como Moisés precisava de Arão e de Ur, assim como Davi precisava dos valentes na hora da guerra, aqueles homens poderosos, assim como que Gideão, que precisou dos 300 valentes para a guerra, assim como Jesus trabalhava com os 12 discípulos, essa igreja, ela quer usar você, no bom sentido, para que possamos ser melhores e maiores influenciadores na nossa cidade e na nossa comunidade. Eu quero convidar o Adriano para vir aqui, e aí é aquela foto com fundo azul, que já pode colocar, o Adriano, gente boa, abençoada, mas os primeiros 5 anos, gente, foi fácil não, mas ele vai contar um pouquinho da bênção que ele tem sido hoje. Amém. Primeiro, contar uma bênção, né, o testemunho aí, essa foto é bonita, e... da nossa vida, eu queria chamar a Luciana aqui, minha esposa também, porque nada do que a gente faz ministerialmente aí, se ela não estiver junto, a coisa não andava não. E aí vamos chamar os líderes aí, o Walter, a Bianca, Maria Cândida e Reginaldo, Daniel e Nayara, Guilherme tá, Camila não sei se está aí, Paul, Demétria e a Dani não sei se está aí, esse aí é nosso pequeno grupo multiplicador. Né? Para a glória do Senhor. Hoje a gente, pela misericórdia do Senhor, a gente é supervisor de pequenos grupos. Esses são os líderes, né? De pequenos grupos. O Walter e a Bianca começou, depois Daniel e a Nayara, depois o Guilherme. Aí o Walter já multiplicou a Maria Cândida, o Demétrio está ali e o Guilherme multiplicou o Paul. Mas esses tem um irmão nosso lá em Panambi, né, pastor? Posso falar? Panambi, Rio Grande do Sul, que é o Marcos e a Dirce, que estão lá, começaram pequenos grupos lá na igreja de Panambi, Batista lá, que eles são tão tradicionais que tem um culto em alemão lá em Panambi, mas o pequeno grupo conseguiu entrar lá. E no Peru, o José também, que foi através do Daniel que apresentou a gente para ele está lá também, pela glória de Deus. Primeiro, sim, que o testemunho não é para engrandecer, falar, Adriana, você aprendeu, não.
tudo é pela misericórdia de Deus, né? Tudo é para Ele, por Ele. A gente só decidiu obedecer. O pastor Djalma falou muito de gratidão, né? E a gente não tinha combinado, mas pelo que eu entendi, né, da etimologia da palavra, no alemão, na Inglaterra, depois, vou resumir do jeito que eu entendi. Às vezes a gente fala assim, né, irmãos, a gente está passando na rua e fala assim, bom dia. O irmão fala, bom dia. Né? A gente está no elevador e fala, bom dia, bom dia. Às vezes a gente não está preparado para a pessoa falar assim, bom dia. Não, meu dia não está bom, não. Se a pessoa fala, meu dia não está bom, a gente já fala, meu Deus do céu, o que eu vou falar agora, né? Por quê? Porque a gente está falando tudo aquilo no automático. Bom dia, bom dia. Boa tarde, boa noite, boa noite. A gente não está falando bom dia de todo o coração. A gente não está falando obrigado, como o pastor Djalma falou, né? De todo o nosso coração. Você recebe um presente, você fala obrigado. Você recebe uma palavra, você fala obrigado. Mas a gente tem que falar obrigado do fundo do nosso coração. Nossa história começou aqui nessa igreja, em 1999, quando o pastor Gilson, não sei se você lembra, me atendendo numa salinha, me contou o testemunho dele do casamento, quando ele vendeu as coisas para ofertar ao Senhor. Não sei se o senhor lembra disso, eu lembro. Ali marcou minha trajetória, pastor Gilson. Muito obrigado pela sua vida, pastor Gilson. Pastor Ronaldo, em 1999, no outro templo, fez o apelo num culto e eu aceitei Jesus. Obrigado pela sua vida, pastor Ronaldo. Pastor Djalma, meu discipulador, que caminha comigo há muito tempo, conhece um pouco do meu temperamento, minha personalidade. Obrigado, pastor Djalma. Pastor Lisandro, todos os pastores, a igreja, o corpo de Cristo. E obrigado a todos vocês, líderes de PGM, que um dia lá em casa a gente começou, né, juntos, e para a honra e glória do Senhor, a gente tem um grupo, não dá nem para imaginar o que Deus fez na nossa vida, irmãos. Então é isso, que a gente possa nesse domingo, né, como em todos, sair com essa palavra de gratidão mesmo, obrigado, agradecer um filho, agradecer a esposa, minha esposa, né, Luciano? Obrigado mesmo por caminhar junto, não é só obrigado, né? Obrigado pela igreja, por a gente poder estar inserido numa igreja de muitas mãos, por essa visão da igreja, que é uma visão linda, de que todos nós podemos participar, todos nós podemos pôr a mão na massa. Isso é muito legal, irmãos. Então, obrigado, né, que a gente possa sair daqui hoje com esse sentimento mesmo, não falar por falar, não falar no automático, não responder no automático, mas responder para os nossos pais, avós, tios, filhos e para todo mundo, né? Muito obrigado. É isso aí que eu queria agradecer. Glória a Deus. Amados, poderia falar muita coisa aqui. Poderia falar do chá das mulheres que a Luciana desenvolve, tem trabalho para você. Né? Poderia falar do Daniel com a Nayara, que está dando aula de espanhol para o pessoal que vai para o Chile. Né? Poderia falar do Paul, que ajuda no Conexión com os imigrantes. Poderia falar da geladeira abençoada que o Guilherme ali foi doar e acabou caindo no pequeno grupo. Hoje a Lida, dia 27 de janeiro, vai multiplicar. Né? Multiplicou o Paul, opa, quase que eu falo o nome do Lida. Não, mas já pode falar. Rômulo. Vai multiplicar. Se prepara, você vai ser supervisor, coordenador. É isso aí. É só o começo. A gente poderia falar do Demétrio, um homem persistente. Poderia contar a história. O PGM dele é 216. Ele já foi líder do PGM 216. Morreu esse PGM. Foi resgatado, voltou. Quando se tornou líder, ele falou assim: eu não acredito, o mesmo número. O mesmo número. Deus não faz nada por acaso. Tudo tem um propósito. Vamos orar. Fique em pé onde você estiver. Espírito Santo de Deus, nós temos homens e mulheres aqui na frente, contando algo tão simples, tão pequeno,
Mas, ó Deus, eles estão vivendo isso, eles estão experimentando isso. A minha oração é que o Senhor possa nos contagiar, de maneira que a gente queira isso também. A gente não vai ter a experiência exatamente igual, mas vai ter outra experiência, porque é o mesmo Deus. O Senhor vai levantar pessoas, o Senhor vai tocar nos corações, o Senhor vai derrubar barreiras, o Senhor vai começar a construir o amor, o desejo, a paixão por pessoas. Senhor, queremos isso em nome de Jesus. Um lar transformado, uma família, ó Deus, edificada na rocha que é Cristo Jesus, uma igreja que começa a influenciar do outro lado da rua, mas do outro lado do mundo. Obrigado, ó Deus, a gente nunca imaginaria ter um PGM lá no Peru, a gente nunca foi, ele nunca veio, mas através do Daniel e da Nayara, o Senhor abriu portas. Nada é impossível para o Senhor. Isso está acontecendo no Catar, um PGM com 15 pessoas lá. Nós nunca fomos lá, eles nunca vieram, mas o Senhor continua agindo em todo lugar. Te louvamos, ó Deus. Cria no nosso coração esse desejo, Senhor, que a tua vontade prevaleça sobre a nossa, em nome de Jesus, amém, amém. Você pode se assentar. Obrigado, queridos, louvado seja Deus por isso. Que bênção, para mim é um privilégio, amados irmãos, a gente poder ver a gratidão de Deus. Terceira coisa que eu aprendo nesse texto: gratidão pelo passado, gratidão pelo presente, mas gratidão gera atitudes positivas. Repete comigo: gratidão gera atitudes positivas. O que é que você vai fazer com tudo isso que você tem ouvido? Que escolha que você vai fazer? Versículo 5 vai dizendo: por causa da cooperação de vocês, que vocês têm dado ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Queridos, quando a gente vai olhando para o livro de Filipenses, é só alegria, é só trabalho, a não ser capítulo 4, versículo 2, quando Paulo está falando para Sintique e Evódia, dizendo: olha, rogo a vocês que pensem concordemente, que vocês tenham o mesmo propósito, pense diferente, mas não esqueçam, o propósito é ganhar pessoas para Cristo Jesus. Então, Paulo vai dizendo e enfocando o lado e o aspecto positivo. Sabe por quê, queridos? A igreja de Filipos era perfeita? De jeito nenhum, absolutamente não. Ela tinha gente ruim? Tinha gente fofoqueira? Tinha gente que fazia maldade? Tinha. Irmão, só muda o nome e o endereço. Eu fui pastor de 3 igrejas antes de chegar aqui. É a mesma coisa. Mas embora eu diga que essa igreja aqui é dócil, essa igreja aqui não tem, eu digo que é a melhor igreja do mundo. Vocês são muito amorosos, são muito abençoadores, e é uma alegria estar e fazer parte desta igreja de muitas mãos. Mas, amados, quando eu olho, Paulo, o que levou Paulo a olhar para a igreja e ter a perspectiva positiva? Ele começou a pensar e lembrar: é um povo que ora por mim, é um povo que contribui para o meu ministério, é alguém que é enviado como Epafrodito. Eu vou fazer uma escolha, eu vou olhar para o lado positivo. Então, quando alguém te encarar, te lançar algo que venha como uma flecha para atingir o teu coração, você vai dizer assim: maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, Jesus Cristo. Sabe por quê, amados? Provérbios capítulo 10, versículo 12 diz assim: o ódio provoca a dissensão, mas o amor cobre todos os pecados. Havia uma jovem, solteira, muito linda, crente em Jesus, envolvida com jovens da sua igreja. E essa jovem chegou a uma determinada idade, ela foi para a universidade, um mundo diferente, um mundo aberto, e ela começou a namorar um rapaz, e o namoro se tornou cada vez mais quente, e ela acabou ficando grávida. Seus pais, líderes na mesma comunidade, na mesma igreja, ela falou: meu Deus, e agora como vai ser? Sou líder dos jovens, que tipo de autoridade eu vou ter? E ela entregou a sua liderança de jovens, ficou com tanta vergonha por ver os seus pais tristes, e ela decidiu sair de casa. Ela se afastou do Evangelho, ela escolheu ir pelo caminho da amargura, do sofrimento, do ressentimento. Passado anos, ela termina a faculdade, ela encontra um outro rapaz, um rapaz crente, um rapaz fiel, um homem de Deus, que começa a namorar e diz assim: ó, nós vamos namorar, mas
um namoro santo, e começaram a orar, começaram a ler a palavra de Deus. Ela foi voltando para Jesus, voltou para a igreja, e decidiram casar. Ele pediu a mão aos pais, que ficaram imensamente gratos, por ter resgatado a filha, que estava tão afastada do amor do Pai Celestial. Chegou o dia do casamento, o noivo estava à frente, esperando a noiva com o pai chegar, e aí chega até a porta, ele tinha que esperar a noiva chegar com o pai aqui, mas ele não aguentou, ele desceu as escadas, ele começou a caminhar em direção, correndo até ela, porque dizia, eu não aguento, eu estou ansioso por esse momento, me perdoa, eu sei que eu precisava esperar, mas eu quero estar junto com a sua filha. Os dois começam a chorar, e Deus vai ministrando, que esse é o mesmo desejo que Deus, o nosso Pai, tem para com você. Deus tem ansiedade, a pressa de correr na sua direção e dizer, não importa como foi o seu passado, eu quero fazer o teu presente, o teu futuro novo em Cristo Jesus. Eu quero que você gere homens e mulheres para a glória do Senhor Jesus. Você pode imaginar um impacto daquela moça, que falou, eu não sou digna, mas o Senhor me deu uma nova oportunidade. Nessa manhã, eu quero te dar uma oportunidade para você. Talvez nessa manhã, o que você mais precisa é aprender a ser grato a Deus e às pessoas que te abençoaram. Talvez Deus está dizendo, esse é o momento de você começar a dizer, Senhor, eis-me aqui, eu quero começar a acompanhar vidas. O pouco que eu sei, eu quero transmitir. Porém, muito mais do que transmitir conhecimento, é começar a transmitir vida em Cristo Jesus. É começar a caminhar com alguém que precisa conhecer esse Deus vivo e poderoso. Talvez o desafio para você é começar a abrir o seu lar e dizer assim, o meu lar vai ser um lugar de bênção, um lugar de transformação, um lugar de crescimento, um lugar onde Deus vai ter espaço para reinar soberanamente. Abra sua casa para ser um pequeno grupo, um lugar onde Deus manifesta a sua graça. Talvez a decisão para você nessa manhã é dizer, eu vou começar a entrar na escola do discípulo, fazer liderança multiplicadora, e eu quero aprender, eu quero trabalhar pesadamente para aprender a cuidar de pessoas para a glória de Deus. Se esse é o desejo no seu coração, em uma dessas coisas que eu coloquei para você agora, aonde você estiver, fique em pé. Se é o desejo do seu coração, aonde você estiver, não importa a sua história de vida, Jesus está desejoso de te abraçar, de te acolher e dizer, eu quero fazer algo novo na sua vida. Mais alguém? Não vou insistir. Você que tem a escolha, você tem um poder de decidir, não importa o que o inimigo está falando, tentando te seduzir, maior é o nosso Deus, e você está liberado e autorizado para dizer, Senhor Deus, eu quero isso na minha vida também. Fique em pé, em nome de Jesus, se esse é o seu desejo. Amém. Feche seus olhos, vamos orar. Espírito Santo de Deus, obrigado porque o Senhor é o único que merece toda a honra e toda a glória. Só o Senhor é Deus, só o Senhor tem todo o poder nos céus e na terra. Só o Senhor é soberano, que sabe de tudo, em todo lugar, em todo tempo. Eu oro por esses amados irmãos que o Senhor escolheu nesta manhã, irmãos e irmãs, que estão dizendo, Senhor Deus, eu preciso aprender a ser grato, eu preciso aprender a agradecer pelo meu passado, pelo meu presente, e começar a gerar atitudes positivas para abençoar a vida das pessoas. Oh Espírito Santo de Deus, eu sou grato pelo que o Senhor tem chamado e convidado nessa manhã, para abrir a sua casa, para receber um pequeno grupo, para ser um lugar de transformação e mudanças. Senhor, eu oro e te agradeço por aqueles que o Senhor escolheu nessa manhã,
para começar a caminhar com outras pessoas, para entender que o discipulado vai muito mais além de transferência de conhecimento, é transferência de vida, e quem tem vida com Jesus, tem o que dar para alguma pessoa que precisa conhecer do teu amor. Gera isso em nós, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, eu te agradeço por aqueles que o Senhor convidou e escolheu nesta manhã, para dizer, eu quero trabalhar e aprender a exercer uma liderança na vida de pessoas, num pequeno grupo. Ó, Espírito Santo de Deus, faz isso no coração desses que estão em pé. E se porventura alguém que ainda está numa luta tremenda, sentado, que o Senhor, em nome de Jesus, possa liberar a tua graça na vida dele ou dela nessa manhã, para o louvor da tua glória. Senhor, queremos ganhar a cidade para Jesus, mas antes de ganhar a cidade de Campo Grande, o Senhor precisa ganhar o reino do nosso coração, o reino do nosso entendimento, o reino das nossas atitudes. Eu oro, Senhor, abençoa, abençoa, abençoa. Senhor, abençoa a liderança desta igreja, abençoa pastor Gilson, irmã Vasti. Espírito Santo de Deus, abençoa os pequenos grupos. Obrigado, porque hoje no culto das 5 e das 7 nós vamos celebrar, ó Deus, celebrar conquistas, multiplicações, mas celebrar acima de tudo o nome que é sobre todo o nome de Jesus. Pai, nos rendemos a Ti. Só o Senhor tem palavra, que como cantamos, o Senhor faz dos ossos ter vida, o Senhor faz o morto ressuscitar. Gera em nós uma alegria que jamais ninguém pode apagar. Gera em nós o desejo de compartilhar esse Jesus que transforma, independente da nossa história de vida. Eu oro, Espírito Santo de Deus, grato a Ti pelo privilégio de ter sido resgatado e ter sido incluído no Teu reino e na Tua obra, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Pode se assentar.